137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 andares completos. Essas foram as dimensões que Deus deu a Noé, de forma direta, clara e sobrenaturalmente específica. A ordem divina não deixou espaço para dúvidas. Faça para você uma arca. E com essa voz, uma das maiores obras já realizadas pelas mãos humanas começou. A Bíblia revela o tamanho da arca, seus materiais e seu propósito. Noé não questionou. A voz era a voz de Deus, e no fundo de sua alma, ele soubera que aquela era uma ordem direta, um comando divino que não deveria ser contestado. Você sabia que a história de Noé vai muito além da arca e do dilúvio? Muitas vezes pensamos nela apenas como um conto de fé, mas ela guarda algo ainda mais profundo que pode mudar a forma como vemos as tempestades da nossa própria vida. Mas antes de continuar, respira comigo por um momento, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar a maneira como você encara suas dificuldades. Ele sabia que sua vida e a de toda a humanidade estava prestes a mudar. A arca não seria apenas uma embarcação, ela seria o refúgio da salvação, o único abrigo no maior julgamento da história da Terra. Com a ordem divina dada, Noé se viu diante de um desafio inusitado: construir uma estrutural gigantesca, algo que nunca antes havia sido feito. Não era uma simples construção, era um projeto monumental, uma obra que desafiava os limites do conhecimento humano e da imaginação. E o que ninguém sabia, mas Noé entendia muito bem, era que a construção da arca não seria apenas sobre madeiras e pregos. Seria uma luta com a própria terra, com o tempo e com o destino, que se entrelaçariam de forma que Noé jamais poderia prever. Enfrentando os desafios da terra, a missão de Noé começou de maneira quase simbólica. Ele não poderia construir a arca em qualquer lugar. A terra precisava ser firme, forte, resistente. A fundação deveria ser sólida, pois a estabilidade da arca dependeria da qualidade do solo em que fosse erguida. Noé então caminhou por dias e dias, sozinho, sentindo a textura da terra sob seus pés, observando o céu, os ventos e as árvores ao redor. Ele não tinha mais nada além de sua fé, discernimento e a visão divina. O solo onde a arca seria construída precisava ser perfeito. A terra era úmida e lamacenta, molhada pela constante umidade que subia do subsolo. O que parecia ser um detalhe insignificante, logo se tornaria um desafio monumental. Nenhuma máquina moderna ou sistema de drenagem poderia resolver aquele problema. Mas, com suas próprias mãos, Noé teve que cavar e desenterrar grandes pedras e raízes profundas, nivelar o solo e compactá-lo com ferramentas rudimentares. Ele enfrentava a terra como um combatente que, sem armas avançadas, dependia apenas da vontade divina e da fé inabalável. A coleta das árvores gigantes. Com o terreno preparado, Noé deu o próximo passo: a coleta da madeira. Deus havia ordenado que fosse madeira de cipreste, árvores imensas, com troncos espessos e altos, resistentes à umidade e com a densidade necessária para a construção de algo tão grandioso. As árvores, porém, não seriam fáceis de derrubar. Eram gigantes da natureza que exigiam uma força descomunal para serem derrubadas. Sem o auxílio de rodas ou equipamentos modernos, Noé e seus filhos se viram desafiados por uma tarefa que exigia paciência e força. Armados com cordas, alavancas e um par de rolos de madeira, eles derrubaram as primeiras árvores. Cada tronco caído era um marco, mas também um imenso desafio. Mover aquelas enormes peças de madeira até o local da construção não era tarefa fácil. Eles tiveram que usar a força da gravidade e a astúcia humana para empurrar e puxar os troncos, que pesavam toneladas, até o terreno onde a arca se ergueria. O som das árvores caindo ecoava na floresta, mas também um som de desespero e esperança. Cada árvore derrubada não era apenas mais um passo no trabalho de construção, mas a resistência da fé de Noé, que nunca se abalava, apesar da zombaria e das dúvidas das pessoas ao redor. O desafio da construção da estrutura. Agora, Noé tinha madeira suficiente, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Como erguer uma estrutura de 137 metros de comprimento, sem nenhuma tecnologia moderna?
Como montar uma embarcação desse tamanho que deveria suportar as forças de uma tempestade que destruiria o mundo inteiro? A construção da quilha, o suporte central da arca, era o primeiro passo. Ela seria a base de toda a estrutura, o ponto de partida para a construção de uma embarcação colossal. Mas para que ela fosse sólida, precisava ser feita de troncos unidos, um após o outro, com juntas perfeitas, cortes milimétricos e uma paciência infinita. Sem ferramentas sofisticadas, Noé e seus filhos trabalharam dia após dia, semana após semana, unindo as madeiras, reforçando as juntas e garantindo que a estrutura fosse forte o suficiente para suportar o que estava por vir. Eram movimentos meticulosos, executados com maestria. Cada erro, cada falha, poderia comprometer a estabilidade da arca e levar à destruição da única esperança da humanidade: as costelas da arca e a construção da forma. Com a quilha em seu devido lugar, o próximo passo era formar as costelas da arca. As costelas seriam as vigas que dariam à arca sua forma final, a estruturalidade que permitira que a embarcação resistisse às águas e se mantivesse estável. Mas cada costela precisaria ser moldada com precisão. Um erro de ângulo, um corte errado, e a estabilidade da arca poderia ser comprometida. Para garantir a verticalidade e equilíbrio, Noé e seus filhos usaram roldanas, cordas esticadas de ponta a ponta e até pedras como prumo. O som da madeira sendo erguida, a tensão no ar, ecoavam pela construção, e o trabalho de Noé se transformava em algo mais do que físico. A arca estava ganhando forma, mas cada pedaço de madeira que se erguia parecia carregar o peso de toda a humanidade. A imperativa impermeabilidade da arca. Com a estrutura da arca finalmente tomando forma, um novo e crucial desafio se apresentou a Noé: a impermeabilidade. Deus havia dado uma ordem clara: cubra a arca com piche, dentro e fora. O piche, uma resina escura e viscosa, extraída da terra, precisava ser aplicado enquanto ainda estivesse quente, criando uma camada protetora contra as águas. A tarefa não seria simples. A madeira, por mais resistente que fosse, poderia absorver a água com o tempo, comprometendo a integridade da arca. E como a madeira já estava sendo trabalhada há tanto tempo, cada rachadura ou fissura poderia resultar em um desastre. Noé sabia que a arca não poderia ter falhas, e o piche seria a única coisa capaz de garantir que ela fosse à prova d'água. Com as mãos calejadas, Noé e seus filhos começaram a aplicar o piche na arca, camada após camada, com um trabalho extenuante, mas vital para a sobrevivência de todos a bordo. A aplicação exigia precisão e paciência, pois não poderiam deixar nenhum espaço sem cobertura. A resina quente era espalhada, preenchendo as lacunas, vedando as fendas e garantindo que a arca fosse impermeável ao poder das águas que viriam. Mas o trabalho de selar a arca era mais do que técnico, representava a proteção divina. Cada pincelada de piche era uma garantia de que a promessa de Deus seria cumprida. A organização interior da arca. Enquanto o exterior da arca tomava forma, Noé sabia que a organização interna era crucial. Deus não havia dado apenas as dimensões externas. A arca precisava ser um refúgio funcional, um espaço bem planejado para acomodar todas as criaturas da terra. Não se tratava apenas de construir uma embarcação, mas de planejar um lar seguro para os animais e sua família, um abrigo que suportaria o maior julgamento da história. A Bíblia fala de compartimentos, mas não descreve os detalhes exatos de como Noé os organizou. A imaginação de Noé, guiada pela sabedoria divina, foi a chave para este desafio. Ele precisava dividir a arca de forma eficiente. Animais pesados e fortes no andar inferior, animais de porte médio no segundo andar, e no andar superior, os mais leves e pequenos, para que a ventilação fosse eficiente e todos estivessem seguros durante a viagem. Cada compartimento foi cuidadosamente projetado para evitar que os animais entrassem em pânico, para que os predadores não atacassem suas presas e para garantir que os alimentos e água estivessem adequadamente armazenados. Não era apenas um trabalho de construção, mas um ato de organização e fé. Noé sabia que o sucesso da missão de Deus dependia da harmonia interna da arca.
Ele não estava apenas criando uma estrutura física, mas organizando um plano de sobrevivência em um mundo que estava prestes a ser consumido pelas águas. O fechamento e o desafio final. Quando a arca finalmente estava pronta e os animais já estavam a bordo, faltava o último e talvez o mais simbólico passo: a porta. A porta da arca não era apenas uma abertura, era o símbolo da salvação. Grande abertura permitia que os animais entrassem, mas também significava a entrada do juízo de Deus. Noé sabia que a porta precisava ser forte, resistente, porque ela seria o ponto mais vulnerável de toda a estrutura. Sem uma porta bem selada, a arca poderia ser invadida pelas águas. Por isso, ele reforçou a entrada com madeira robusta, vigas espessas e mecanismos que permitiam a abertura e o fechamento sem comprometer a integridade da arca. Mas o mais importante ainda estava por vir. Deus fechou a porta. Não foi Noé quem selou a entrada. Deus fez isso. Ele fechou a porta, simbolizando que a salvação estava completa e que o juízo divino havia começado. Noé, sua família e os animais estavam agora dentro, em segurança, enquanto o mundo lá fora se preparava para ser destruído. A frase, "E o Senhor fechou a porta", ressoou nos corações de todos. Noé sabia que sua missão estava cumprida. Não mais ninguém entraria. O plano divino estava em andamento e nada mais poderia ser feito. A chuva. O juízo de Deus. E então o céu se abriu. O som das águas caindo começou a preencher o ar, primeiro como uma leve garoa, depois se transformando em um dilúvio devastador. A Bíblia fala que as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. A água não caiu como uma simples chuva, mas como uma torrente que cobria toda a terra, destruição aonde quer que se olhasse. Dentro da arca, Noé e sua família sentiam o impacto das águas que batiam contra as paredes de madeira. O som era ensurdecedor. A arca balançava nas águas turbulentas enquanto o vento uivava. Mas Noé, com sua fé inabalável, sabia que estavam seguros. A mão de Deus estava com eles, e essa certeza era a âncora que os mantinha firmes enquanto o mundo lá fora afundava. O que parecia impossível estava acontecendo. As montanhas desapareciam sob as águas, cidades submersas, vila após vila sendo destruída. O caos dominava a terra enquanto a arca seguia, isolada e flutuante, sustentada apenas pela promessa de Deus. A fé de Noé não vacilou. Ele sabia que a arca era o único refúgio contra a tempestade divina. O tempo na arca. A vida. Dentro do refúgio. Os dias se transformaram em semanas, semanas em meses. A água continuava subindo, mas Noé e sua família estavam seguros. Noé sentia o peso do isolamento, o silêncio da arca, quebrado apenas pelo som do movimento da água e o movimento constante da arca nas águas revoltas. Mas Noé, confiando na promessa de Deus, nunca perdeu a fé. Com o passar dos meses, o medo e a dúvida começaram a apertar o coração de todos. Quanto tempo mais a chuva duraria? A dúvida se instalava, mas Noé se apegava à sua fé. Ele sabia que a hora da restauração chegaria, que Deus faria a terra florescer novamente, mas ele ainda precisava esperar. Ele olhava para os céus, orando, pedindo a Deus por direção. Quando seria o fim? Noé sabia que, quando o momento certo chegasse, Deus abriria a porta novamente. Mas até lá, ele precisava resistir. Ele sabia que a espera era a prova final de sua fé. O primeiro sinal de esperança. A pomba e o corvo. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a água começou a ceder. Noé sabia que o momento de testar o mundo lá fora havia chegado. Com coragem, ele soltou a pomba. Ela voou para fora da arca, com a esperança de trazer um sinal de terra firme. Ela partiu, mas voltou rapidamente, sem encontrar um lugar seguro para pousar. O mundo ainda estava imerso, mas Noé não perdeu a fé. Uma semana depois, ele repetiu a tentativa, soltando a pomba mais uma vez. Desta vez, ela voltou, trazendo um ramo de oliveira em seu bico. Noé sabia que isso era o sinal de que a terra estava se recuperando, que a vida começava a retornar. Esse pequeno, mas poderoso sinal foi a primeira evidência de que a promessa de Deus estava se cumprindo.
A terra estava se regenerando após o caos. O momento de recomeço estava mais perto. O desembarque. A saída da arca. Finalmente, depois de longos meses de espera, Noé recebeu a mensagem divina. Saia da arca, você e sua família. As palavras foram claras, firmes e repletas de significado. A promessa de Deus estava prestes a se cumprir. O refúgio seguro que havia sido construído com tanta fé e sacrifício estava prestes a dar lugar ao recomeço da humanidade. Ao abrir a porta da arca, um novo mundo se revelou. As águas ainda cobriam grande parte da terra, mas já era possível ver as primeiras evidências da terra recuperando-se. O ar estava fresco, limpo, livre das trevas do dilúvio. O som da água ainda corria pela terra, mas a luz do dia e a presença de Deus davam a Noé e sua família a certeza de que estavam seguros. A arca havia cumprido sua missão. Agora era hora de construir um novo mundo em que a humanidade, finalmente restaurada, pudesse florescer novamente. Ao pisar no solo firme, Noé sentiu o peso da responsabilidade. A terra estava renovada, mas o compromisso com a promessa divina agora cabia a ele e seus filhos. O fim do dilúvio não significava o fim da missão. Era apenas o começo de um novo ciclo de vida, de fé e obediência a Deus. Noé olhou para o céu e, com o coração cheio de gratidão, levantou os olhos para o arco-íris que começava a se formar. Era o símbolo da aliança eterna de Deus com a humanidade. O arco-íris era a promessa de que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. Era a mensagem divina de esperança, uma marca da salvação que Deus havia concedido à humanidade. A primeira ação de Noé, o sacrifício de gratidão. Logo após sair da arca, Noé fez o que estava em seu coração. Ele sabia que deveria dar graças a Deus pela salvação de sua família e pela preservação da vida. Noé erguia um altar simples feito de pedras, uma construção rústica, mas poderosa. Ele sabia que aquele altar era o símbolo da sua fé e da reconciliação entre a humanidade e Deus. Noé não o fez por obrigação, mas por profunda gratidão e reverência ao Deus que havia preservado a vida. Noé sabia que a oferta de sacrifício era o gesto mais poderoso de adoração que ele poderia oferecer. Ele não apenas sacrificou animais limpos, mas fez isso como sinal de reconhecimento de que a graça divina estava com ele. A oferta subiu aos céus como um cheiro suave para Deus, e Noé sentiu a certeza em seu coração de que Deus estava satisfeito com sua obediência e dedicação. Deus, ao ver o sacrifício de Noé, fez uma promessa solene. Ele nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Aquela promessa se tornaria a base de uma nova era para a humanidade, uma aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. O arco-íris seria o símbolo visível dessa aliança, lembrando a todos que, mesmo em tempos de destruição e caos, sempre haveria uma chance de recomeço. O novo começo, a restauração da humanidade. A humanidade, representada por Noé e seus filhos, agora era a fundação de uma nova terra. Os filhos de Noé se espalharam pelo mundo e com eles a semente da humanidade foi plantada novamente. Nações nasceriam, povos se multiplicariam, e a terra, uma vez coberta pelas águas, agora era livre para ser cultivada e habitada novamente. Noé sabia, no entanto, que o caminho da humanidade ainda não seria perfeito. A natureza humana continuaria a lutar com os mesmos erros de antes. A desobediência, o egoísmo, a tentação de viver sem Deus. Mas ainda assim, ele acreditava na promessa de Deus. Ele sabia que, mesmo com todos os altos e baixos da vida, Deus estava com ele e sua descendência. A aliança de Deus com a humanidade era eterna, e Noé confiava que Deus jamais abandonaria a sua criação. Embora Noé tenha sido o salvador de sua família, a história de sua vida estava longe de ser um conto de perfeição. Ele sabia que a humanidade não era perfeita, mas que a fé em Deus e a obediência à sua palavra seriam a chave para um futuro melhor. A humanidade renasceria, mas Deus continuaria a ser a força por trás da renovação da vida na Terra. O significado profundo da arca. A arca, ao contrário do que muitos podem pensar, não era apenas uma embarcação. Ela era, simbolicamente,
a salvação, divina em forma física. Ela representava a proteção divina em meio ao caos, a fé que resistiu ao julgamento e à destruição. A arca era a prova de que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, a fé e a obediência a Deus podem salvar. Ela também simbolizava a obediência radical de Noé. Mesmo quando o mundo ao seu redor zombava e duvidava, Noé não hesitou em seguir o que Deus havia ordenado. A construção da arca não foi apenas uma obra de madeira e ferramentas, foi uma obra de fé. Uma missão dada por Deus, para a qual Noé deu sua vida, seus recursos e sua energia. A arca não foi apenas uma construção física. Ela foi um refúgio. Dentro dela, a humanidade foi preservada, a vida continuou e, mais importante ainda, a fé se renovou. Foi um ato de obediência e confiabilidade em Deus. A arca era o abrigo seguro, mas também um lembrete de que a humanidade sempre pode encontrar redenção, mesmo nos momentos mais sombrios. O legado de Noé. O futuro da humanidade. O que aconteceu após o dilúvio foi apenas o começo de uma nova era para a humanidade. Os filhos de Noé, como sementes de uma nova geração, espalharam-se pela terra e formaram as nações que viriam a seguir. Mas a história de Noé não terminou dentro da arca. Ela continuou a viver através dos seus descendentes, que receberam a missão divina de repovoar a terra e continuar a história da salvação. A história de Noé seria passada de geração em geração como um legado de fé e obediência. Embora as gerações seguintes, com suas falhas e acertos, passassem por dificuldades e desafios, sempre haveria a promessa de Deus para sustentar a humanidade. Mesmo com as fraquezas humanas, Deus permaneceria fiel à sua aliança. Cada geração que surgisse depois de Noé herdaria a promessa divina. Deus nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. E cada geração, com seus desafios e vitórias, seguiria a promessa de Deus, mesmo sabendo que a luta pela obediência seria constante. O impacto da arca na história bíblica. O impacto da arca não foi apenas físico. Ela se tornou um marco espiritual na história bíblica, um símbolo de que, mesmo nos piores momentos de destruição, Deus tem um plano de salvação. A arca e a obediência de Noé tornaram-se um marco na história, não apenas de destruição, mas de redenção e esperança. A arca era mais do que um simples barco. Ela representava a proteção divina em tempos de caos e a fé que resistiu às forças do julgamento divino. Ao longo da história bíblica, a arca seria lembrada como um exemplo de fé inabalável e como o início da aliança de Deus com a humanidade. A promessa eterna de Deus. Deus nunca desiste de seu povo. Mesmo com todas as falhas humanas, ele fez uma aliança eterna. A arca, com seu simbolismo de proteção, fé e obediência, foi o primeiro sinal visível de que Deus sempre oferece uma saída, mesmo nas situações mais desesperadoras. O arco-íris, o símbolo da aliança, permaneceria no céu, lembrando a todos que, mesmo em tempos de destruição, a esperança sempre renasce. E tudo é silêncio. Onde não havia nada, senão a vastidão da terra, a escuridão e o vazio. E então, no meio desse caos, uma voz. Uma ordem divina, clara, precisa e imutável. Deus falou para Noé: faça para você uma arca. Uma missão dada diretamente do Criador. Uma tarefa incompreensível para todos ao redor, mas perfeitamente clara para Noé, o homem escolhido para viver o impossível. A ordem era concreta: 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos. Cada detalhe, cada dimensão especificada por Deus, deixava Noé com uma certeza. Ele não estava apenas construindo uma embarcação, estava cumprindo um plano celestial. Mas o que ninguém sabia era que a construção da arca não seria apenas sobre juntar madeiras e pregos. Seria uma luta com a terra, com o tempo e com o próprio destino. Enfrentando os desafios da terra. Antes de qualquer coisa, Noé sabia. Uma estrutura desse tamanho não poderia ser erguida em qualquer lugar. A terra precisava ser firme, estável. A construção exigia uma fundação sólida, longe de inclinações perigosas, rodeada por florestas de ciprestes que fornecessem a madeira necessária. Então,
Noé caminhou pela terra. Ele não tinha máquinas, nem engenheiros. Apenas seu discernimento, sua fé e sua visão divina. Com o olhar atento e mãos firmes, ele analisou o solo. Sentiu a textura da terra, observou os grandes ciprestes e os recursos ao redor. Em sua mente, não havia dúvidas. Ali seria o local onde o plano de Deus se tornaria realidade. Mas a terra não ajudava. O solo estava úmido e lamacento devido à constante umidade que subia do solo. O que parecia ser um detalhe insignificante tornou-se um desafio gigantesco. Nenhuma máquina moderna, nenhum sistema de drenagem poderia resolver aquele problema. Mas Noé sabia. Ele teve que desenterrar grandes pedras, remover raízes profundas, nivelar cada metro da terra e compactar o solo com ferramentas rudimentares. A coleta das árvores gigantes. Com a terra preparada, o maior obstáculo estava por vir: a coleta da madeira. Deus ordenou que Noé usasse madeira de cipreste, e essas árvores não eram pequenas. Eram troncos gigantes, imponentes, difíceis de derrubar. Noé, com paciência e força, começou a derrubar os primeiros ciprestes. Cada árvore caída era um passo mais perto da construção da arca, mas também um imenso desafio. Sem rodas, sem a ajuda de máquinas, ele e seus filhos usaram o que os antigos faziam: rolos de madeira. Colocavam troncos menores sob os maiores e, com cordas e alavancas, conseguiam mover aquelas enormes peças de madeira. Era um trabalho exaustivo e arriscado. Mas a cada tronco que se movia para o local da construção, a certeza aumentava. A missão de Deus estava sendo cumprida. As pessoas riam. As dúvidas eram muitas, mas Noé não se abalava. Ele estava cumprindo uma ordem divina, não a lógica humana. O desafio da construção da estrutura. À medida que as madeiras começaram a se acumular no local da construção, o verdadeiro desafio surgiu. Como erguer uma estrutura de proporções tão gigantescas sem a ajuda de nenhuma tecnologia moderna? Noé sabia que a base da arca precisava ser sólida e firme. A quilha, o suporte central da arca, seria o pilar de sustentação para toda a estrutura. Nenhuma árvore poderia alcançar 137 metros de comprimento. Por isso, os troncos precisavam ser unidos, um tronco após o outro, com juntas precisas, cortes perfeitos e paciência. Sem ferramentas sofisticadas, Noé e seus filhos passaram dias, semanas, meses, trabalhando nos detalhes, unindo as madeiras e reforçando as juntas com estacas de madeira. Um trabalho delicado, mas necessário para garantir que a arca fosse resistente o suficiente para suportar a maior tempestade da história. As costelas da arca e a construção da forma. Quando a quilha ficou pronta, outro desafio surgiu: as costelas da arca. As costelas seriam as vigas que formariam a estrutura da embarcação. Elas precisavam ser moldadas com precisão para garantir que a arca fosse firme e estável. Usando roldanas e alavancas, Noé e seus filhos ergueram as vigas, cuidadosamente ajustando-as e verificando sua posição. Cada erro, cada ângulo impreciso poderia comprometer a estabilidade da arca. Usaram cordas esticadas de ponta a ponta como guias, pedras como prumo para garantir que tudo ficasse perfeitamente vertical. O som das madeiras sendo levantadas ecoava pela construção. Um som de fé, de trabalho árduo, de uma missão cumprida com determinação. A imperativa impermeabilidade da arca. Quando a estrutura da arca finalmente começou a tomar forma, Noé sabia que o próximo passo seria crucial. A arca precisava ser impermeável. Deus havia dado uma instrução clara: cubra a arca com piche, dentro e fora. O piche, uma resina extraída da terra, precisava ser aquecido e aplicado enquanto ainda estivesse quente, criando uma camada resistente contra a água. Mas não seria suficiente aplicar o piche apenas do lado de fora. A madeira absorvia a umidade e qualquer infiltração poderia destruir toda a estrutura. Com paciência, Noé e seus filhos aplicaram camada após camada de piche, cobrindo cada fissura, cada junção. Foi um trabalho exaustivo, mas vital. A arca precisava ser completamente selada, não só para a proteção dos animais, mas para a preservação da vida de todos.
A organização interior da arca. Quando a estrutura estava finalmente pronta, restava organizar o interior da arca. Cada compartimento precisava ser planejado. O espaço não seria uma simples cabine, seriam ninhos, divisões, um lugar seguro para cada animal que entrasse. A Bíblia fala sobre compartimentos, mas não descreve como Noé organizou tudo. A imaginação e a sabedoria prática de Noé certamente ditaram a lógica por trás dessa organização. Animais pesados no andar inferior, animais de médio porte no segundo andar e os mais leves no andar superior, próximos à ventilação. A organização interna era vital para garantir a sobrevivência de todos os animais, evitando caos e até predadores atacando suas presas. O fechamento e o desafio final. Quando a arca estava finalmente pronta, faltava apenas o último detalhe: a porta. Uma abertura gigantesca que permitiria a entrada dos animais e de Noé e sua família. Mas a porta também era o ponto mais vulnerável da arca. Sem uma porta forte e bem selada, toda a estrutura poderia ruir. Noé teve que reforçar a porta com vigas espessas, juntas robustas, criando um mecanismo que permitisse a porta abrir e fechar sem comprometer a estrutura da arca. Mas o detalhe mais importante veio a seguir. Deus fechou a porta. Foi Deus quem selou a entrada. A porta estava fechada e ninguém mais poderia entrar. A história da construção da Arca de Noé é, sem dúvida, uma das mais dramáticas e emocionantes da Bíblia. Não é apenas a história de um homem que seguiu a vontade divina. É a história de uma fé inabalável, de um homem que confiou em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor zombava, duvidava e questionava sua missão. A arca foi mais do que um barco. Foi a promessa de salvação, o único abrigo seguro no maior desastre da história da humanidade. E o mais impressionante, Noé não construiu a arca com base no que via, mas sim no que acreditava. A provisão para o futuro, o arca e sua missão. Com a arca fechada e sua estrutura finalmente pronta, Noé sabia que a missão de construir a embarcação estava apenas começando. Agora, ele e sua família precisavam preparar o interior da arca para o que viria a seguir. Não seria apenas uma viagem. Seria uma jornada épica de sobrevivência e fé. A Bíblia descreve que Noé deveria levar comida suficiente para si e para os animais. Isso significava estocar toneladas de alimentos, desde grãos e nozes até raízes, e água armazenada em potes e recipientes. Como organizar tudo isso? Como garantir que nada fosse contaminado pela umidade da madeira ou pela constante ameaça de falta de espaço? A resposta vinha da mesma sabedoria e fé que guiou Noé durante a construção. Planejamento detalhado. Noé organizou cuidadosamente cada compartimento para garantir que houvesse o espaço certo para cada tipo de alimento e que tudo fosse armazenado de maneira segura e acessível durante a longa viagem. Para os animais, ele não apenas construíra a estrutura física da arca, mas também um sistema de alimentação adaptado às suas necessidades. Com a ajuda de sua família, os compartimentos estavam prontos, as reservas feitas, e tudo parecia seguir a ordem divina. Mas à medida que a arca começava a tomar forma, uma nova questão surgia. Os animais. A chegada dos animais. A ordem divina. Os primeiros dias de preparação da arca foram longos e cansativos. Noé e seus filhos se dedicaram a ajustar os detalhes internos, mas a parte mais crucial e impressionante estava por vir. O momento que todos aguardavam, a chegada dos animais. Aqui, a Bíblia descreve algo extraordinário. Deus trouxe os animais a Noé. Eles não foram capturados, nem forçados a entrar. Eles vieram. Como um comando divino, as criaturas do mundo começaram a se mover, seguindo um caminho invisível que só podia ser guiado pela mão de Deus. Imagine a cena. Animais selvagens, os mais temidos, os mais ferozes, caminhando ao lado de presas e aves voando em perfeito alinhamento. Um milagre acontecendo diante dos olhos de Noé e sua família. Tudo se desenrolava com uma harmonia sobrenatural. Cada animal, de cada espécie, movia-se em direção à arca, como se o próprio universo tivesse alinhado as forças para trazer à vida o plano divino.
À medida que os animais começavam a entrar, Noé sentia uma paz imensa. Ele estava cumprindo sua missão. Ele havia trabalhado, suado, enfrentado a dúvida e o ridículo do mundo. Mas ali estava ele, diante de um milagre que ele jamais poderia ter imaginado. A fé se tornava realidade. O último passo. A porta fechada. Com todos os animais a bordo, a última etapa da jornada estava se aproximando. A porta da arca, que era o símbolo da salvação e da fé inabalável, precisaria ser fechada. E aqui, o ponto crucial. Deus fechou a porta. A palavra de Deus foi clara. Ninguém mais entraria. E o Senhor fechou a porta. A frase ecoava no coração de Noé, que compreendia a profundidade do que isso significava. A porta não foi fechada por suas mãos. A porta foi fechada por Deus. E nesse momento, a única coisa que restava a Noé era esperar. Esperar pela chuva que inundaria o mundo, que destruiria tudo e todos, exceto os que estavam dentro da arca. O silêncio agora tomava conta da arca. Era um silêncio de espera, de fé e de temor. Do lado de fora, o mundo estava prestes a ser destruído. Mas dentro da arca, a vida seguia, ordenada, com o alimento preparado e os animais seguros. E Noé, com sua família, se preparava para o que estava por vir. A chuva, o juízo de Deus. E então, a chuva começou. A Bíblia diz que as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. A água começou a cair, não como uma simples chuva, mas como uma torrente de destruição que cobria toda a terra. O som da água batendo na madeira da arca era ensurdecedor. O vento uivava ao redor enquanto a arca começava a se mover. A terra, que até então tinha sido a base firme onde a humanidade se erguia, agora estava sendo consumida. As montanhas desapareciam sob a água, cidades submersas. O caos tomava conta do mundo. E Noé, com sua família, estava preso em sua casa flutuante, guiado pela mão de Deus. Cada dia que passava era um desafio psicológico e emocional para Noé. Como ele se sentia ao ver o mundo que ele conhecia se afundar na água? Como ele lidava com o medo do desconhecido? Mas a fé de Noé não vacilou. Ele sabia que a arca era o refúgio divino. A mão de Deus estava com ele, e essa certeza era o que o sustentava. O tempo na arca, a vida. Dentro do refúgio. Os dias se arrastavam. Noé e sua família estavam presos na arca, sem saber o que viria depois. A água continuava a subir, mas eles estavam seguros. Os animais estavam quietos, e a comida ainda era suficiente. Mas a dúvida e o medo começavam a apertar. Quanto tempo mais? Durante meses, o movimento da arca no mar revolto era o único sinal de vida. Cada dia era uma luta contra o tempo, contra o medo de que a água não parasse de subir, que o abismo não tivesse fim. Mas, como sempre, a fé de Noé não se abalou. Ele sabia que Deus havia prometido. A cada dia, Noé olhava para os céus e orava, pedindo orientação. Ele sabia que quando o momento certo chegasse, Deus abriria a porta. Até lá, ele precisaria resistir. A espera era a única prova de sua fé, o primeiro sinal de esperança. A pomba e a corvo. Os dias se passavam como uma eternidade dentro da arca, a água cobrindo tudo, sem fim à vista. Mas Noé não se deixava vencer pelo desespero. Ele sabia que um dia tudo isso teria fim. O que ele não sabia era quando. Após 40 dias e 40 noites de chuva, quando a água finalmente começou a ceder, Noé sabia que o momento de avaliar a terra havia chegado. Ele não podia mais esperar em silêncio. Então, ele tomou uma decisão ousada. Liberou a pomba. A pomba, com suas asas suaves, voou para fora da arca, com a esperança de trazer algum sinal de terra firme. A arca balançava suavemente nas águas, mas o mundo ainda estava encoberto pela escuridão das águas. A pomba voou e retornou, sem encontrar um lugar seguro onde pousar. O mundo ainda estava imerso. Noé, então, repetiu o processo uma semana depois, mas desta vez algo diferente aconteceu. A pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, um pequeno mas poderoso símbolo de esperança.
Era a primeira evidência de que a terra estava se recuperando, que a vida estava voltando. A natureza estava, finalmente, se regenerando após o caos. Noé viu isso como um sinal de que a promessa de Deus estava se cumprindo. O dilúvio ainda não havia acabado, mas a terra já começava a mostrar sinais de recuperação. O momento de recomeço estava mais perto. O desembarque, a saída da arca. Finalmente, após longos meses de espera, Noé recebeu a mensagem divina: saia da arca, você e sua família. As palavras eram claras e certas. O momento de começar de novo havia chegado. Ao abrir a porta da arca, um novo mundo se revelou. O ar estava fresco, as águas ainda cobriam grande parte da terra, mas a vida começava a surgir novamente. A arca havia cumprido sua missão. Noé e sua família pisaram em solo firme pela primeira vez em muito tempo. A aliança de Deus com a humanidade foi selada ali, nesse momento. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como sinal dessa promessa, ele colocou um arco-íris no céu, como um lembrete eterno de sua aliança com a humanidade. A primeira ação de Noé: o sacrifício de gratidão. Logo após sair da arca, Noé fez o que era natural para ele, o que seu coração clamava. Ele ergueu um altar a Deus, um altar simples, feito de pedras, um sinal de gratidão e adoração. Ele sacrificou os animais limpos que tinha levado na arca, oferecendo a Deus um gesto de louvor e reverência. Noé não fez isso por obrigação. Ele fez isso porque compreendia profundamente o que significava a salvação que ele e sua família receberam. Ele sabia que Deus não havia apenas o salvado, mas também restaurado a vida sobre a terra. E Deus, ao ver o sacrifício de Noé, se agradou de sua oferta. O cheiro suave do sacrifício subia até os céus. E Deus fez uma promessa: não mais destruiria a terra com água. Uma nova aliança estava sendo feita entre Deus e a humanidade. O arco-íris no céu seria o sinal dessa aliança eterna. O novo começo, a restauração da humanidade. Agora, com a promessa de Deus feita, Noé e sua família começaram a repovoar a terra. A partir deles, as nações se multiplicaram. Os filhos de Noé se espalharam por todo o mundo, e a humanidade, uma vez destruída, agora renascia. Mas mesmo com a salvação e a promessa de Deus, Noé sabia que o caminho da humanidade ainda estava longe de ser perfeito. A natureza humana continuaria a lutar com o pecado, com a desobediência, com os erros. Mas Noé acreditava que Deus estava com ele. Ele acreditava que, mesmo com as dificuldades que viriam, a promessa de Deus seria cumprida. A terra estava restaurada, a vida estava de volta, e com isso, uma nova jornada começava. O significado profundo da arca. A arca não era apenas uma embarcação. Ela era o símbolo de salvação. Ela representava a proteção divina em meio ao caos, a força da fé que resistiu às tempestades da vida e do julgamento. A arca também simbolizava a obediência. Noé não questionou, não duvidou. Ele seguiu a palavra de Deus, mesmo quando todos ao seu redor zombavam. Mesmo quando o mundo estava contra ele, Noé seguiu. E essa obediência foi recompensada. A arca não foi apenas uma construção de madeira. Ela foi um refúgio. Dentro dela, a humanidade foi preservada, a vida continuou e, mais importante ainda, a fé se renovou. O legado de Noé. O futuro da humanidade. O que aconteceu após o dilúvio foi apenas o começo de uma nova era para a humanidade. Os filhos de Noé teriam filhos, e suas gerações viriam a formar todas as nações da terra. Mas a história de Noé não terminou na arca. Ela continuou através dos seus descendentes, que receberam a missão de repovoar a terra e continuar a história da salvação. Cada geração que surgiu após Noé herdou a promessa que Deus fez, que nunca mais o mundo seria destruído por um dilúvio. E cada geração, com seus altos e baixos, suas vitórias e derrotas, continuaria a caminhar sob essa aliança. O impacto da arca na história bíblica. O impacto da arca de Noé não foi apenas físico, mas também espiritual. A história da arca, da obediência de Noé e da salvação divina se tornou um marco na história bíblica. Ela não foi apenas uma história de destruição, mas uma história de redenção. Deus mostrou que mesmo no caos,
ele tinha um plano. Mesmo na destruição, ele tinha um propósito. A arca era o refúgio seguro, mas também era o caminho para a renovação, para um futuro cheio de possibilidades. A promessa eterna de Deus nunca desiste de seu povo. Mesmo com todas as falhas humanas, ele fez uma aliança eterna. E a arca, com seu simbolismo de proteção, fé e obediência, ficou como um lembrete de que mesmo em tempos de destruição, a esperança sempre renasce.